A paz do Senhor Jesus a todos. Irmãos, essa manhã eu vim trazer novamente uma visão que o Senhor me deu e me disse: leva a visão que eu te dei e fala. E muitas pessoas devem estar se perguntando por que essa irmã vem sempre trazendo visões, enquanto tem muitos cristãos que não têm trazido, não tem esse tanto de visão. Eu vou te falar uma coisa para vocês, irmãos. O Senhor usa os seus servos quando Ele quer, do jeito que Ele quer e quando Ele achar que deve usar. E cada pessoa o Senhor usa de formas diferentes. O Senhor tem me usado muito e tem me dado muitas visões em 3 anos. 3 anos eu tenho muitas visões que o Senhor tem me dado. E algumas eram tão reais que parecia que era uma visão a olho aberto. Praticamente, irmãos, para quem não sabe, né, a gente tem que falar, porque as pessoas às vezes não entendem o porquê que a gente tá, o porquê que as pessoas vêm trazendo essas informações. Irmãos, o meu chamado é um chamado de intercessão e libertação. Esse é o dom que o Senhor me deu. Eu tenho intercedido muito pelas pessoas. E o meu ministério é esse: interceder e libertação. Então, é um chamado muito forte, a qual muitos servos do Senhor não querem fazer. Hoje em dia, vamos ser coerentes e falar a verdade. Ninguém quer lidar com demônios, porque você lidar com demônios, irmãos, quer dizer você colocar a linha de frente e receber os ataques daquela opressão maligna. Então você tem que interceder. Não é à toa que muitos intercessores são os mesmos que são os libertadores, porque são duas coisas muito fortes, a qual vai trabalhar juntas. Mas eu vou começar deixando uma palavra do Senhor e logo eu vou dizer a visão que o Senhor me deu sempre nesta madrugada. Mas tenho várias outras a qual eu trarei mais na frente, que já tem alguns 2, 3 anos. Então diz assim a palavra do Senhor: e eis que habite as mãos contra a avareza que cometeste, e por causa do sangue que houve no meio de ti, porventura estará firme o teu coração, porventura estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo. Eu, o Senhor, disse e o farei. Essa é a palavra do Senhor, como é maravilhosa, né, irmã? Irmãos, então, irmãos, vamos começar a visão a qual eu tive nessa madrugada. Praticamente, eu estava caminhando. Era uma estrada, parecia um bosque. Um bosque, mas não era um bosque longe da cidade, mas era um bosque. E ali, irmãos, enquanto eu estava caminhando naquela estrada, eu vi 2 leões. E um era um leão macho muito grande, muito bonito. Então eu fiquei com medo naquele momento. E aquela estrada, irmãos, era uma estrada muito larga. Só que quando eu vi aquele leão, eu fiquei com medo e eu parei. Então eu pensei comigo. Eu falei, eu não vou, isso na visão. Então eu falei, eu não vou passar por essa estrada, porque vai ser muito mais fácil que este leão me ataca. Então eu vou passar aqui do outro lado. E aquele outro lado, irmãos, era uma estradinha estreita. E em volta, no meio daquela estradinha estreita e daquela estrada larga, tinha uma divisão. E essa divisão era como uma cerca. E aquela outra estrada era muito apertada, cheia de mato, sabe? Muito escômoda. Bem que aquela outra, a estrada era larga, era limpa. Então eu passei por ali, né? Concluindo. Cheguei na frente, irmãos. Me deparei com uma mulher que praticamente ela caiu na minha frente. E ela carregava em sua mão uma sacola, como aquelas sacolas de shopping que você faz compra, era uma sacola de carta muito branca.
E no momento que ela caiu na minha frente, é como se eu tivesse escorregado e caído também. Então, quando aquela mulher caiu, que eu tentava me levantar, ela dizia assim para mim: depressa, pegue a minha sacola, porque eu tenho algo para escrever. E eu pegava aquela sacola de carta, de branca de carta, e eu dava para ela. Ela tirava rapidamente uma caneta e começava a escrever naquela sacola. E dizia assim: o Senhor quer te dar a salvação. E naquele momento, é como se o Senhor começasse a me mostrar, né? No meu íntimo, o Senhor começava a me mostrar quem era aquela mulher. E no meu pensamento, vinha como um pensamento assim: ela não tem a salvação e ela quer dar a salvação. E na minha mente vinha assim: ela que precisa ser evangelizada. E eu dizia para ela assim: minha senhora, eu sou cristã, eu sou cristã. E aquela mulher falecia. Aquela mulher falecia ali naquele momento. Eu confesso para os irmãos que eu também não entendi muita coisa assim que eu tive essa visão. Mas aí eu comecei a pensar, né? Pensar na palavra e pedindo discernimento, e até que eu fui começando a entender o agir de Deus. Então, irmãos, eu saí dali com aquela sacola na mão e tinha algo dentro que eu não sabia o que era porque eu não tinha olhado. Só sei que eu saí dali, comecei a caminhar e cheguei na porta de um hospital, porque ao quanto parecia, aquela mulher tinha saído do hospital e no momento que ela saiu do hospital, ela caiu ali na frente. Quando eu cheguei na porta do hospital, eu vi uma garrafa de água com um copo, com a metade de água, e aquela água estava tão gelada que chega e dava para ver o copo embaçado. E ali na porta do hospital tinha uma garrafa de água com um copo de água pela metade. E quando eu parei na porta, que eu fiquei, logo assim que eu cheguei na porta, chegou uma enfermeira, e ela dizia assim para mim: foi você que bebeu essa água? E eu dizia: não fui eu que bebi essa água. E ela insistia. E no momento que ela me perguntava se era eu que tinha bebido aquela água, começava a chegar outras enfermeiras e outras enfermeiras, e tinha bastante enfermeira ali. A um certo ponto, aquela mulher diz assim: mas se você não bebeu essa água, quem foi que bebeu? Eu falei: olha, eu vou confessar a senhora, eu vou falar a verdade para a senhora. Eu bebi água, mas não foi essa que está aqui na porta, né? Com certeza não foi essa. E eu falei: essa água tem um copo, eu estou chegando no hospital, como é que eu vou beber água em um copo, sendo que eu estou chegando? Aí, com certeza, foi alguém que tá aí dentro. Aí, quando eu falei assim, aquela mulher falou logo assim: olha, eu sei quem foi. E ela falou o nome de um homem, né? Ela falou Vilar, o nome do homem. E naquele momento, ela começou a dizer assim para aquelas enfermeiras: olha, vocês, ela diziam bem assim para aquelas enfermeiras, todas aquelas que estavam ali: vocês precisam odiar o Evilar. Vocês precisam odiar ele e fazer de tudo para que ele saia desse hospital. E eu ouvindo aquilo, irmãos, eu fiquei aterrorizada. E eu perguntava assim: mas o que foi que esse homem te fez para você querer ao ponto de odiar, querer que as pessoas sinta ódio por esse homem? E ela continuava falando com essas enfermeiras. E no tom de voz daquela mulher havia um ódio muito grande. E eu dizia assim: olha,
eu vou falar para a senhora, eu sou uma cristã. Olha só como agir de Deus é tremendo. Eu sou uma cristã. E eu vou falar para a senhora, hoje à noite, quando chegar a noite, na madrugada, eu vou dobrar os meus joelhos e eu vou interceder por esse homem, por esse jovem. E eu quero que a senhora saiba que ainda há verdadeiros profetas na terra. E o que o Senhor ainda usa os seus profetas. E eu vou falar para a senhora, quando eu clamo o Senhor, Ele me responde. Ele me responde. E eu perguntava para ela, você ainda vai querer agir contra esse jovem? E aquela mulher sentia um medo tão grande, ela sentia um medo tão grande, e ela praticamente se recuava para trás e sentia muito medo. E o que eu entendi disso, irmãos, o que eu entendi disso, dessa visão, é que o leão é o diabo. O leão é o diabo, porque diz as escrituras que o leão vive ao derredor procurando a quem possa tragar. A porta, a estrada larga, é a estrada larga que conduz à perdição e à destruição, porque a palavra do Senhor diz, um abismo chama o outro. E você é livre de escolher entre a estrada larga e a estrada estreita. Na visão, eu escolhi a estrada estreita. E quando eu cheguei naquela estrada estreita, eu me deparei com uma pessoa que estava querendo me tirar do foco, que é conduzir a vida eterna. Porque aquela mulher dizia que iria pregar a palavra para mim, para que eu pudesse haver a salvação. Mas na visão, aquela mulher não tinha a sua salvação. Se você não tem certeza da sua salvação, como é que você vai pregar o evangelho que salva? Como é que você vai pregar um evangelho que transforma, se você não tem nem certeza da tua salvação? Irmãos, praticamente aquela mulher, ela não era uma cristã, mas ela no seu último momento de vida, ela queria que eu tivesse a salvação. Mas se você, diz a palavra do Senhor, né? De que adianta você salvar muitos e perder a tua alma? Foi o que eu vi naquela visão. Aquela mulher estava tentando trazer, né, a palavra que pudesse me salvar quando ela não tinha salvação. E quando eu cheguei, eu me deparei na porta daquele hospital, aquela mulher que estava semeando ódio, semeando a destruição. São os falsos. Os falsos cristãos que hoje em dia se vestem de pele de cordeiro, vão nas mídias, vão nos palcos, né? Leva aquela palavra bonita, que enfeita, que alegra, mas na verdade não tem a salvação, porque é um evangelho que não transforma, porque se o evangelho é bonito, né? Tem show. Hoje em dia, dentro das igrejas, irmãos, a gente tem visto espetáculos. Alguns até sambando dentro das igrejas. Tem até louvores de pagode dentro da igreja. Oh, acorda, igreja, acorda. Você está vendo o altar do Senhor se transformou em um altar de auditório, né? Em espetáculos. Você vê o povo gritando, rodando, pulando. Mas essa realmente é a unção de Deus, porque diz que o Espírito Santo é manso, o Espírito Santo é educado, o Espírito Santo é gentil. Você pode ser sim cheia do Espírito, mas você não precisa mostrar para ninguém que você é santa, que você vive em retidão. Não é gritar, rodopiar, saltar, sambar que faz de ti um cristão verdadeiro.
Vamos cuidar e abrir os nossos olhos, porque as pessoas estão procurando o evangelho do emocionalismo. Já falei isso no meu outro vídeo. Porque o povo não quer um evangelho genuíno, eles querem um evangelho que traz, né, a cenografia, porque é isso que está se transformando. Quem grita mais é mais santo, quem grita, quem dá mais glória é mais ungido, né? Sem dizer quem massageia mais o ego são aqueles mais aceitos. Porque o evangelho que transforma e que diz a verdade, que diz como diz a Bíblia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ninguém quer. O povo não quer a verdade. O povo quer o evangelho facilitadores, como eu já falei em outro vídeo. Então, irmão, essa visão que o Senhor me deu, que essa visão possa servir de reflexão para muitas pessoas que estão sendo enganadas pelo falso evangelho. Você quer conhecer a verdade? Busca as escrituras. Você quer ser cheio do Espírito? Ajoelha nas madrugadas e pede ao Senhor que te mostre a verdade. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Busca o Senhor em espírito e verdade, e Ele te usará e te fará ver a verdade, porque os servos do Deus Altíssimo não será confundido. Aleluia! O Senhor é fiel para te honrar. E aqueles que vivem debaixo da sua doutrina, servindo e reverindo o Senhor em espírito e em verdade, não será confundido. Irmãos, vamos despertar. O Senhor me disse, fala. Você precisa falar, porque eu não te separei para você ficar na sua comodidade. Você leva a palavra, porque sou eu que vou fazer a transformação. Você semeia a semente e deixa que sou eu que faço a obra. Você fala. É isso que eu estou fazendo, irmão. Eu estou trazendo a palavra que o Senhor mandou que eu trazesse. Se você pegar dessa palavra e fizer dessa palavra um instrumento para que você possa se edificar em qualquer modo, você vai ver o agir de Deus na tua vida. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor.